Nobile, por que dizem que o fundo imobiliário está com uma distribuição maior porque está com alavancagem? Seria somente devido à carência do pagamento dos PMTs? Não precisa ter carência para aumentar a distribuição. Pensa que, por exemplo, o fundo comprou um imóvel de 100 milhões, mas colocou 50. Então, a rentabilidade aumenta daquele imóvel, certo? Principalmente porque a conta toda lá do tal do carrego positivo. Imóvel de 100 milhões, o fundo vai lá, compra ele desembolsa 50 e compra um imóvel de 100, mesmo que não tenha carência nenhuma. Faz um CRI de IPCA mais 8, só que o imóvel gera 9 de aluguel. Então, mesmo na parte que o fundo deixa de receber de aluguel, porque uma parte desse contrato foi cedido, ainda tem o tal do carrego positivo, né? Tem um ponto percentual nesse meu exemplo que entra para o fundo. Então, como se a dívida se pagasse com o próprio aluguel ali. Então, ele aumenta o rendimento, aumenta a rentabilidade. E depois, à medida que o fundo vai pagando as amortizações, vai desembolsando mais dinheiro até chegar no total, e aí, como se tivesse comprado à vista, mas um bom tempo depois. É por isso, independente de ter carência, o fato de você colocar só uma parte já sair recebendo o aluguel, às vezes recebe total do aluguel, né? Às vezes não, recebe o total do aluguel porque comprou o imóvel inteiro. Uma parte do contrato é cedida, dependendo de quanto dessa parte, mesmo assim, e lembrando que mesmo a parte cedida tende a sobrar um dinheiro para o fundo, então entre o que desembolsa e o que entra de aluguel, entra mais do que se tivesse comprado o imóvel inteiro à vista. Por isso que se faz, né? Senão não faria sentido mesmo alavancar. O Antônio está dando um exemplo aqui do carrego em fundo imobiliário. Compro cotas, elas não valorizam, mas tem os rendimentos mensais. Já em ações pode acontecer o mesmo e não ter nem dividendo para fazer o carrego compensar. Isso aí. Bassi fazendo aquela conta lá, geralmente é bullet, é compromissada, não tem pagamento intermediário. E o PMT e PMT, já que não tem intermediário. Mas cada vez que tem um pagamento, a parte de juros e correção pagos diminui o dividendo. Entendeu, Nobile? A sua pergunta lá sobre a compromissada e o PMT? Ó, Rogério perguntou aqui: o investidor que carrega HCTR, TORD, DEVA e Versalhes é negativo? Com negativo na matemática é positivo? Só que não. Então, durante muito tempo recebeu um rendimento bem acima da média de mercado, certo? Teve um carrego positivo pra caramba durante um bom tempo, e aí as cotas desvalorizaram, possivelmente agora tá negativo. Douglas está perguntando se tem algum percentual médio de ágio que eu acredito que tem que vender ou vai de caso a caso. O que eu sempre falo de valor patrimonial é que, com toda a subjetividade que existe e tudo mais, 10 pontos para cima ou para baixo, eu considero como se fosse uma margem de erro. Então, se um fundo tiver negociado a 1,10 do patrimonial ou a 0,9 do patrimonial, para mim é como se tivesse 1, certo? Então, falando da parte de cima, que é a sua pergunta, acima de 1,10 eu começo a entender que ele está saindo do patrimonial. Ah, está 1,12. Putz, na minha concepção ele está 1,02 acima do patrimonial, vamos dizer assim. Então, de 1,20 para cima, aí começa a coisa a ficar, na minha opinião, começa a ficar caro. Quanto mais para cima disso, chega uma hora que vira um desaforo, né? 30, 40, 50% patrimonial vira um desaforo mesmo. Claudinei está comentando que recebo 5.500 em aluguel de imóvel, cerca de 900 mensais em fundo imobiliário em ações. Tenho uma prestação de 1.800 no meu apartamento. Nesse caso, o carrego do meu imóvel está positivo. Não é do mesmo imóvel, né, Claudinei? Seria carrego positivo se falasse assim, eu comprei um imóvel financiado, pago 5.000 de parcela mensal e aluguei por 5.500.
carrego positivo dessa operação especificamente. Entendeu? Isso aí. Agora, no geral das suas entradas e saídas, você tem um carrego positivo. As suas rendas pagam o seu financiamento. Podemos entender como um carrego positivo também, sim. As suas rendas extra trabalho pagam o seu financiamento. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Que aquilo que você tem recebendo renda pague aquilo que você, né, que tem que desembolsar. Agora, uma coisa importante, uma conta importante para você fazer, Claudinei, não é só no valor nominal, né? Quanto é em percentual? Então, quanto que rende esse imóvel? 5,5 de aluguel, deve ser uma rentabilidade de 1,030, né? Imóveis mais caros têm uma rentabilidade menor, porque é 5,5 de aluguel, mais um condomínio de uns 2 pau, mais o IPTU e tal, e aí acaba espremendo no seu aluguel. Eu sei como é. Então, vamos dizer, vou chutar aqui, tá? 0,30 de rentabilidade no apartamento. De fundo imobiliário, 0,7 de rentabilidade. E a sua dívida de 180 custa quanto? 2% ao mês? Então, o carrego não seria positivo em termos percentuais entre o que entra e o que sai, certo? Aí ele complementou, razão pela qual ele não quita o imóvel dele. Então, percentualmente, dificilmente é positivo esse carrego, tá? Mas faz todo sentido. O que entra e o que sai, né? A coisa se alimenta sozinha, né? Acho que faz todo sentido. Ainda mais se a taxa de juros do financiamento for baixa, não tem por que mesmo quitar, né?